Pai, mãe vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Pedimos à consciência divina que nos inspire, que domine nossas mentes e corações para recebermos a sua graça, para recebermos a verdadeira realidade em nossas vidas. Obrigado, Pai, minha vida. Amém. Tudo certo aí, todo mundo? Quem vai ser aí o condutor? Sérgio, Luci, podem ler se vocês quiserem, viu? Fique à vontade. Solange, é Você você sabe, ou o você Sérgio agora? sabe. Fica entre vocês dois, tá? Vai, Sérgio, então, hoje. Cadê o Sérgio? Todo mundo ouviu a música, hein? Sim. Sim, Show. ok, então, atendendo ao pedido da Solange, eu vou ler. E da Lucy. Minha verdadeira missão. Sei o quanto é difícil a sua vida, descendo das alturas da alegria espiritual para fazer contato com as vibrações terrenas. Sinto as mudanças de consciência em mim mesmo e a pressão das pesadas e opressivas vibrações de seus pensamentos em minha alma. Quando vim à Terra, há 2000 anos, minha missão era a de iluminar as mentes das pessoas que haviam acolhido em si uma religião em parte pagã e em parte mística. O povo que estava impregnado disto era arrogante e convencido de que era o povo escolhido por Deus, Jeová, o qual acreditava fervorosamente, mas que não existia. Seus profetas falavam de suas percepções místicas de alguma consciência espiritual transcendente. Usavam uma linguagem imaginativa para descrever este Deus, este Deus. Criavam imagens mentais de grandeza e esplendor. Eles também produziam o efeito desejado de controlar as pessoas pelo medo das represálias vindas do céu, na forma de perdas pessoais, doenças, privações, pragas, desastres climáticos. O objetivo de minha vida como Jesus na Palestina era o de ensinar aos judeus que sua percepção do Criador estava totalmente errada. Porém, a adesão fanática às suas preciosas crenças religiosas era impenetrável e, consequentemente, em vez de alcançar os meus propósitos na terra, fui levado à crucificação por causa deles. Não é possível que eu volte à terra em nenhuma forma, nem como criança, que não poderia conter as minhas poderosas vibrações,
nem como um ser celestial, pois as multidões não poderiam me ver. Assim como há coisas que são vistas e ouvidas pelos animais e que são invisíveis ao olho humano, assim também sou invisível às pessoas que estão no nível de vibração terrena. Portanto, tive que preparar a mente de uma alma evoluída, que assumiu a forma humana para trazer minha mensagem à Terra. Aqueles que estão suficientemente evoluídos espiritualmente para ouvir, me ouvirão. Aqueles que ainda não estão preparados, não ouvirão e não poderão receber a minha mensagem neste momento. Porém, todas as pessoas estão no caminho de elevação que conduzirá um dia aos mais altos reinos celestiais. Dá uma pausinha aí, Sérgio, por favor. Bom, Cristo faz aqui uma contextualização, né? Ele dá aqui uma panorâmica de como que estava, como que do que aconteceu, né? Quando ele esteve na Palestina. Ele dá uma breve introdução, como que estavam as pessoas, né? O povo, e o objetivo da religião, né? Do sistema judaico em relação ao controle do povo, né? Depois ele diz que esse contexto de religiosidade, né, é uma abordagem errada quando se quer conhecer o Criador, né, verdadeiramente Criador. Então, era fanatismo, né? E ficava muito difícil, ele relata isso nas cartas, que era muito difícil falar transmitir aos judeus, né, a consciência universal por conta dessa parede, né? Essa parede ideológica, dogmática, né, que a religião impunha. E ele também diz que se uma mulher, por acaso uma mulher, né, engravidasse, né, da consciência crística, ela provavelmente abortaria, né? Porque ela não iria conseguir conter o poder da energia que ele tem, né? E também não adianta vir nas nuvens, como está lá na Bíblia, né? Os evangelhos, ou no Apocalipse também, porque ninguém o veria, né? Por conta da frequência vibracional que ele está, né? Então, ele está dando aqui uma panorâmica, porque ele vai entrar na página 53 exatamente, né? Na verdadeira missão que ele tem aqui agora com as cartas, né? Então, os que estiverem sensíveis, né? A é, suficientemente espiritualmente para ouvir, vão entender, né? Os que não tiverem, não tem problema, né? Em outro momento, terão essa oportunidade, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos seguir, então. Por favor. Eu quero fazer um comentário breve. Mas as duas últimas linhas desse parágrafo ele diz assim: porém, todas as pessoas estão no caminho de elevação que conduzirá um dia aos mais altos reinos celestiais. Então, Perfeito. a pessoa está podendo fazer o que quiser hoje, do jeito que quiser, não acreditando em nada, seguindo o seu caminho, mas não tem jeito. Um dia todos terão que evoluir. Todos terão que evoluir. Até porque todos são individualização da consciência universal, né? Isso. Então, a consciência universal, ela não iria renegar a própria essência, né? Todos somos criaturas de Deus. Por favor, Sérgio. Mais alguém? Hã? Eu tenho uma curiosidade aqui, quando ele fala, portanto, tive que preparar a mente de uma alma evoluída. Quando ele fala isso, ela já estava encarnada ou ela, como era uma alma evoluída, era, né, desencarnada, aí ela voltou
para essa missão, é isso? Isso, Ela era uma alma evoluída que isso, encarnou com essa missão. isso. Ele diz assim, Então, ó, olha só, a portanto, gente olha o que ele sabe, diz aqui, ó. Portanto, tive que preparar a mente de uma alma evoluída que assumiu a forma a humana forma humana, isso para é. trazer Uhum, minha mente à Terra, mensagem à Terra. isso é. Então eu fiquei pensando, mesmo ela sendo uma alma evoluída, ela voltou e a gente sabe que aqui ela passou uns momentos muito difíceis, né? Uhum. Quer Sim. dizer que a gente fica achando que se a gente parar. Não, se a gente mesmo for evoluído, que a gente não volta, a gente pode voltar para fazer um trabalho desse porte, né? Que tá O cada- próprio Jesus, né, Isabel? O próprio Jesus era um ser evoluído, né? E ele É, teve até os 30 anos aquela vida que ele teve lá, né? Ele só evoluiu depois, ele só se tá. iluminou depois que ele foi para o deserto, né? Então, Foi a última isso está de acordo com a carta, está de acordo com a carta que diz que quando a pessoa ela encarna, a alma encarna, né? Ela vai receber aquelas ataduras, né, e correntes durante a sua fase de vida, Aham, e isso vai embaçar o negócio, isso vai fazer é. Uhum, o ego, né, controlá-lo. Então é natural. O ambiente humano ele é assim, porque lembra que diz na carta 8 lá que toda alma precisa passar por uma experiência de altos e baixos para crescer e sim, aprender, né? sim, Para depois ela perceber que existe algo mais especial, algo melhor do que apenas isso, a é. vida humana. É natural. E mais, né? O próprio Jesus veio individualizado para a Terra, ele tinha ego, ele se iluminou e só depois da sua iluminação ele conseguiu transcender, dominar o seu ego, mas ainda o ego continuava nele. Essa, Hum, a Canal, ela também era uma alma evoluída, veio para a Terra, ela não era iluminada, ela veio para a Terra e Jesus disse que ela, depois que ele trabalhou com ela, que ele ficou, ela conseguiu ter experiências com a consciência universal, com a consciência divina, né? E também fazia curas e etc. Ela conseguiu uhum, absorver. é, Mas ela também foi uma alma predestinada, foi uma alma que veio com esse objetivo, né? E aí é, é interessante, porque quando a sua alma vem, o ego vai colocando as correntes e ataduras. Então você não lembra, você precisa trabalhar, é, tirar essas correntes e ataduras para saber qual que é o seu trabalho. E Jesus ajudou, não tirou, né? Ajudou ela a tirar as suas correntes e é, ataduras, né? é isso Até, mesmo. até aproveitando aí esse assunto, outro dia um rapaz aqui, que eu não lembro o nome dele, eu só estou lembrando de Sérgio, mas não é Sérgio, é outro rapaz. Ele perguntou o que é transcendência e ascensão, né? E ascensão. É o Mário. E- Oi? Mário. Mário Sérgio, é? Eu não sei, é um outro rapaz, um que sempre fica ele sempre fica deitado numa rede aí. Ao baiano. Aí, eu fui ler as cartas e fui pesquisar sobre essa questão de transcendência e ascensão, né? A transcendência transcender é transpor, né, de um lado para o outro. Quando se fala de transcendência, é um estado humano que transcende a um estado espiritual. E a ascensão é se elevar, né? Subir, ir de baixo para, vamos supor, de baixo para cima, né? Ascender. A ascensão, ela acontece do estado humano para o estado espiritual. Qual é a diferença entre transcender e ascender? É que transcendência, você está no estado humano, transcende e retorna para o estado humano. A ascensão, não. A ascensão você evolui, né? Você ascende evoluído e não volta mais para o estado humano. E eu vou dizer para vocês por que que eu cheguei a essa conclusão. Jesus, na carta 3, não é na carta 4, ele está contando a história dele, né? Lá com os discípulos, e ele diz o seguinte: por que que eu queria, né?
ia querer levar meu corpo físico para o astral, né? O que que eu ia fazer com ele? Por isso que ele pediu para José de Arimateia esconder o corpo, né? Para que não houvesse um tipo de culto, né, religioso. Então, ele diz o seguinte, que quando ele deixou o corpo, depois da crucificação, quando ele morreu, ele disse que ele foi elevado num estado de iluminação, né, de tranquilidade, felicidade, harmonia e tudo mais. Só que ele se manteve, olha só o que ele diz, ele se manteve por um tempo, né, nas frequências vibracionais, para que ele pudesse ser visto por seus discípulos, porque ele tinha prometido que iria visitá-los após a morte. E ali ele ficou. Então ele ficou nesse estado entre a ascensão definitiva, né, e a materialidade. Só que depois que ele passou esse período, foi mais ou menos uns 40 dias, se não me engano, né? Se não lembro agora exato. Ele, ele seguiu a sua astralidade, né? E aí a gente viu aqui que ele disse que não tem mais como voltar, né? Mas tem um detalhe. Ele estava numa caverna, lá naquela passagem que ele fala quando os discípulos estavam sobre as águas. Lembram disso? Eles foram atravessar o mar da Galileia em direção a Cafarnaum, e o mar ficou revolto, e os discípulos ficaram lá, é, passando perigo naquela tempestade. Ele estava afastado dos discípulos numa caverna, meditando, entrando em profunda meditação com a consciência. No texto da carta, diz que ele entrou num estado transcendente e se desconectou do seu modo humano. Ele diz que ele separou mesmo isso, ele separou. Ele estava tão iluminado que ele separou, tão transcendido que ele separou. E ele começou a flutuar. No que ele começou a flutuar, ele saiu da caverna, ele viu que os discípulos estavam passando perigo, ele desceu a colina flutuando e foi até o barco flutuando sobre as águas. Ele fez o que tinha que fazer e depois ele saiu do estado transcendente e voltou para o estado humano. Então, explicando transcendência e ascendência, é exatamente isso. A transcendência, a gente aqui, nós, né? Se a gente trabalhar nosso emocional, nosso intelecto, nossas emoções e pensamentos, Essa nós vamos, consciência, né? nós vamos poder transcender quantas vezes for necessária para entrar na comunhão, tá? Agora, depois que nós morrermos, né? Aí é desencarne e ascensão. Você só consegue ascender quando você consegue transcender. Pô, perfeito, perfeito, perfeito. É. A ascensão é consequência de transcendência, né? Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Então, Isabel, alguma pergunta? A mulher das Mas perguntas. eu entendi o que que vocês falaram da ascensão e da transcendência. Mas a transcender o ego é uma coisa, mas quando a gente desencarna, de qualquer forma, a gente ascende para algum lugar, ou a gente fica aonde? A gente não sobe, a gente Vai para a É, mas, consciência divina. mas eu estou falando, Isabel, da ascensão espiritual mesmo, tá? Não é Não, só do Ganhar eu um sei, há grau, desencarne. uma ganhar um diferença grau. da pessoa iluminada e da não É, iluminada, mas Isso, quem, mesmo os que não são iluminados, também ascendeu, ou não? Não isso. chama ascendeu. Ela vai para a consciência divina, mas ela fica no mesmo patamar que ela está. Volta no é, mesmo patamar de consciência que ela estava. Ela vai voltar para a Terra. Quando ela transcender, ela vai para a consciência divina e vai para outros portais de Bom, desenvolvimento aí espiritual. sim, sim, isso. Não volta Uhum. mais. E É. aí ela não volta mais encarnada para a Terra. Uhum. perfeito. No caso da Canal aí, né? É uma alma evoluída, né? Eu estava pensando, eu falei de tudo isso porque eu estava pensando justamente nisso aqui, né? A Canal, Cristo disse que ela era uma alma evoluída que veio com essa missão. Então, é, olhando por esse lado, né? É possível uma alma ascendida encarnar novamente? Com certeza, né? Sim. Aí entra o fator de necessidade, né? De missão, entendeu?
Aí eu não vou entrar na questão porque as cartas não tratam desse assunto com clareza, né? Então fica na especulatividade, né? Então, A única coisa que eu me lembro que fala é, depois que uma alma se ilumina, que ela transcende e sobe, ela não volta mais encarnada para a Terra. Ela não precisa mais passar por experiências terrenas para poder evoluir, né? isso. Porque ela já evoluiu, já transcendeu. Então, só para ficar claro, né? A Canal, ela encarnou de novo porque ela tinha uma missão específica, tá? Beleza, vamos lá, Sérgio. Vamos. Começo da página 53. Então, desta vez, qual a minha verdadeira missão ao me expressar por meio da mente de outra pessoa? É a de tentar torná-lo plenamente consciente de como o seu universo foi trazido à existência e à manifestação visível. Esta é a mensagem mais importante já trazida à Terra, uma vez que ela vai muito além das superficialidades, até o nível mais básico de toda a criatividade, referindo-se à parte que os humanos têm nessa criatividade, na criação de sua personalidade, saúde, relacionamentos, ambiente, experiências e sucessos em suas vidas. Explica as razões do êxito ou a falta dele no cotidiano. Esboça a maneira segura de converter os erros persistentes em êxitos. Esta mensagem é para chamar a sua atenção para as vibrações da consciência. Enquanto mudam os seus pensamentos, também mudam as vibrações, pois elas são responsáveis pela aparência de todas as coisas. Quando as árvores são derrubadas, a princípio estão saudáveis e suas vibrações são de certa frequência. Porém, como a madeira fica no solo durante muitos anos, as vibrações caem pouco a pouco e a madeira apodrece visivelmente. Compreenda que a aparência da madeira muda apenas porque a sua vitalidade e as vibrações pouco a pouco vão desaparecendo. Assim, deve ser fácil entender que a realidade de tudo o que está debaixo do sol está verdadeiramente na energia que a sustenta, e não na coisa que pode ser tocada, vista ou ouvida. O mesmo se aplica ao seu corpo. No início, as vibrações em um corpo saudável são normais. Mais tarde, em função do desgaste e dos pensamentos negativos, as vibrações começam a cair até o ponto em que o tecido muda e se estabelece a enfermidade. Quando você está cansado, esgotado, as vibrações do corpo caem um pouco e torna-se difícil se mover. Depois do descanso e do sono, as vibrações se restauram e você se sente capaz de continuar suas atividades novamente. Tudo na existência é consciência, manifestada em diferentes matérias, como nas plantas, animais, humanos e nas coisas inanimadas, como os elementos e pedras, terra e metais. Só uma coisinha aqui, Sérgio. Eu vou voltar aqui no parágrafo anterior, quando ele diz que a madeira, Muda apenas. quando as árvores são derrubadas, a princípio estão saudáveis e suas vibrações são de certa frequência.
Porém, como a madeira fica no solo durante muitos anos, as vibrações caem pouco a pouco e a madeira apodrece visivelmente. E aí ele faz agora uma comparação com o corpo humano, né? Então eu estou pensando assim, olha, isso é um pensamento meu, tá? Que verdadeiramente, se a árvore cai e ela permanece aparentemente igual, né, a quando ela foi cortada, então ela permanece viva, né? Porque a árvore é um ser vivo, né? Então, assim como os animais, os homens, as plantas também, quando são cortadas, podadas, derrubadas, elas também sofrem. Isso é um pensamento meu, tá, irmãos? Isso veio agora aqui na minha mente. Então, eu estou entendendo que se a vida ela vai se esvaindo, né? A vida divina vai se esvaindo aos poucos. Se você cortar a perna de um cachorro, ele vai sofrer, não vai? Então, se você corta o galho de uma árvore, ela também está sofrendo. E se você podar uma árvore, ela também está sofrendo, né? Dá para entender, não dá para pensar dessa forma? Vocês não acham que isso é lógico? Faz sentido? Posso fazer uma ponderação? Eu Pode. estava pensando exatamente nesse parágrafo e ia chamar atenção para ele. Que ele diz, se você corta a madeira e ela fica no chão, aos poucos ela vai apodrecendo. Mas se você pega essa madeira, por exemplo, e faz uma mesa, você vai dar, você vai fazer várias mesas, ou uma mesa, sei lá, uma cadeira, qualquer coisa. E essa cadeira pode demorar muito mais do que a árvore demoraria se ela tivesse no pé, tivesse viva. Ela é capaz de ter uma vida mais longa do que tinha antigamente. Se ela teria como árvore, né? Ela vai ter. Só que aí ela já não é mais uma árvore, agora ela é uma mesa, né? Feita com a madeira. Ou seja, ela se transformou de uma madeira numa mesa, de madeira. E a E vai ter uma mesa, vida mais e a, longa do me, que. e a mesa continua sendo a vida manifestada de forma visível. Exatamente, exatamente. Né? Só mudou Continua de sendo. forma. Só mudou de forma. E ela pode ser que dure até mais do que a árvore duraria se tivesse viva, tivesse plantada na floresta, e etc. Luci, Só mais uma Oi. coisinha. Uhum. E se você pegar essa árvore que derrubou e plantar de novo, ela vai florescer de novo. Vai continuar viva, né? Pode falar, Luci. Então, certa vez, um vegetariano estava falando, foi perguntado assim, vocês não comem carne, mas vocês comem vegetal que também tem consciência, né? Aí a explicação que essa pessoa deu foi que a consciência do animal é parecida com a consciência do ser humano. Então, ele sente dor, né, e tudo. E a consciência do vegetal é diferente. Então, o animal, você sabe que ele sente dor e tudo que ele sofre, e você come o sofrimento daquele animal. Quanto mais ele é criado em condições não muito boas, né, em cativeiro, né, sofrendo ali, aí você está comendo a consciência desse animal. E agora eu fui para Areado, em Minas Gerais, e eu vi uma coisa interessante. Há uma preocupação dos criadores de gado que o animal tenha e uma exigência também de pessoas que o animal tenha uma vida confortável. Então, tem cada coisa, assim, o gado é criado de uma maneira que tem que dar conforto para ele. E, inclusive, eles até falaram uma coisa interessante para as vacas, né? Tem uma pessoa que até inventou um sutiã para a vaca, sabe? Sutiã para segurar né, as tetas da vaca. E porque as pessoas estão exigindo o bem-estar animal, né? O bem-estar animal. É isso. Então, até os vegetarianos falam, se tiver que comer ovo, come o ovo da galinha que é criada solta, né? Não come ovo da galinha de granja, que essa galinha sofreu ali. É isso. Desculpa, é Mas, o meu comentário. eu Hum? queria, eu e- queria e- fazer
aproveitar essa observação. Eu uma vez tive uma intuição, lendo Cartas de Cristo mesmo, quando a gente estava lendo a afirmação, e tive a intuição de que o único alimento que não maltrata o ser vivo, seja ele animal, é a fruta. Porque a fruta, ela primeiro, ela foi feita para ela, se você não comer a fruta, ela vai cair no chão, vai apodrecer, a semente vai germinar, pode estar sujeita a germinar. Se você come o fruto, você também vai comer o fruto, se alimentar dele, jogar a semente, ele provavelmente vai germinar. E a árvore não sofre nada, absolutamente nada, né? Você está colhendo o fruto que ela está te oferecendo, né? Só Isso. que até hoje eu como carne. Inclusive, o que eu vi lá, tem ventiladores nos lugares onde as vacas ficam, o local para ela descansar, e cheio de ventiladores para proporcionar o bem-estar animal. É só isso, gente. Aqui deixa eu ver aqui, é carta 3, página 114. Ó, o que que ele fala aqui, Lucy, né? Sobre a consciência, né? Segundo 114. Cadê, meu Deus? Deixa eu pegar aqui de novo. 113, desculpa. No segundo parágrafo, o que ele está falando aí, acho que ele vai falar sobre. Ele vai entrar no assunto da fé, né? Mais na frente. Acho que é isso. Ele diz assim, ó. Ele está falando da entidade, da semente, né? Ele está explicando sobre a fé. A semente é um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, firme, forte e sem desvios. Este autoconhecimento corporificado na semente, olha, este conhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Aí ele diz: esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção de consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em forma adormecida. Então, tirando o reino mineral, né? Tirando o reino mineral, todo ser vivo tem consciência, né? Portanto, aí é uma questão agora de buscar a consciência universal para entender isso aí, né? Então, como a gente estava falando das plantas, né? Realmente, o Vladimir abordou um assunto interessante, né? Aquela madeira, se ela apodrecer, a vida se esvaiu dela, mas se ela não apodrece, então a vida não se esvai, né? Porque ela continua matéria, ela continua manifestação visível da energia da consciência. Então, né? Eu queria fazer um comentário, Vladimir, sobre as madeiras. Tem uns 2 anos eu vi uma derrubada de árvores numa rua que eu morava. Derrubaram as árvores lá. Aí eu passei, quer dizer, ficou o tronco. O tronco estava cheio de gotas de água. Eu falei assim, ela está chorando que foi derrubado. Na hora eu pensei nisso. A água, tá em cima, cheio de muitas gotas de água. Mentalizei o choro da árvore de ela ter sido cortada. Eu não sei que na hora eu vi isso. Então, eu nunca tinha percebido isso. Mas ela também, de uma certa forma, a planta, ela também tem uma sensibilidade muito, muito grande, eu acho. Eu achei naquele momento.
Era isso. E a gente sabe que Cristo, né, nas cartas, ele chama a gente à consciência sobre o universo, né, como um ser. O planeta é uma grande consciência, né? Então, todo ser vivo tem consciência, né? E como o ser humano, né, também, eu acredito que passa por um tipo de sofrimento, quando sofre agressão, né? Algum tipo de agressão. Agora, medir isso aí é que está complicado, né? Vamos Não é lá? tão complicado, não, Rodrigues. Me Diga. diz, já tem aparelhos que medem essa vibração das plantas. Já Né? vi vídeos, de- delas se movendo, ou vibração delas. E recentemente eu vi um vídeo de uma mulher que vem num parque e começa a conversar com uma planta. Assim, você quer água? Ela falava castelhano. Você quer água? Você está com sede? Você quer um pouquinho d'água? E a planta começa a se movimentar. Ela falou, não tem vento, porque tinha várias folhas, como se fosse uma folha de palma, e as outras folhas paradas, e só aquela folhinha se movimentava, como se falar, ela falava e a folhinha respondia o movimento. Então, já tem toda essa vibração, e existem aparelhos que medem essa comunicação entre as folhas, é um chiado, né? Mas eles já medem isso. Uma Então já dá energia, né, Lenice? De repente, uma é, ener- energia, né? energia e som, né? Elas emitem som, que É, pra a gente não é, tem sensibilidade para ouvir, mas o aparelho capta. aham, é. Eu tenho aqui em casa um cacto e eu ganhei o bichinho quase morreu, né? Porque eu não sabia cuidar ainda do cacto e quase o bichinho morreu. Aí eu fui pesquisar e aprender como lidar com cacto. E aí eu passei a cuidar desse cacto. E foi bem na época que eu estava começando aqui no grupo, né, com as cartas. E vocês falavam aqui, né, que como é um ser vivo, a gente pode conversar, né, interagir, porque é a consciência, né? E eu comecei a interagir com esse cacto. Eu ia lá, regava ele, né? E trocava uma ideia com ele, pedia para ele, olha, dá uma crescida aí, né? Volta e tal. Eu quero que você fique bonito e tal. E passei um bom tempo conversando com esse cacto quando eu ia lá dar um trato nele, né? Jogar uma água. Esse cacto hoje está com ele já está com quase 3 metros de altura. É no jarro, viu? Não é, não é no solo, não. Não é na terra, não. É no jarro. E ele Cresceu muito. Ele está com quase 3 metros de altura. Eu vou ter que Caramba. cortar, eu vou ter que cortá-lo, né, para fazer dois novos, né? E na base dele já tem mais uns 4 que já nasceram dele. Olha. Mas que Todos tamanho que é estão o jarro que estragando. você plantou? Qual é o tamanho do jarro? Sabe aquele balde de tinta de 20 litros? Ah, é grande. Aquele balde de um plástico PVC, Sei, né? sei. É aquele balde ali que eu fiz Ah, o jarro, entendeu? Inclusive, o balde uhum. nem está mais comportando ele, porque ele já nasceu vários ao redor, né? Então ele já está estourando, né? Porque o Entendeu? crescimento também depende de onde plantou, né? É, Mas está bem grande, mesmo tá bem sendo grande. grande. Eu vou tirar uma foto dele, vou mandar lá no grupo para vocês verem como é que o bicho tá grande. Legal. Legal. Mas enfim, né? É a vida, né? A vida, o fluxo da vida, né? Do trabalho do pai, né? É legal essa troca de informações, porque a gente aprende sobre a energia dos vegetais, né? Que a gente acha que é despercebido, mas não é não. Cada um fala uma coisa, a gente vê que realmente essa energia é real. É real. Basta a gente observar, né? Acompanhar que você vê o resultado. E Jesus fala claramente sobre isso. Todo ser vivo tem ego, todo ser vivo está individualizado aqui na Terra, né? Diga, Ana. Oi, então tem um livro que eu li há alguns anos, muito interessante, que chama A Vida Secreta das Plantas.
que ele conta várias experiências da conexão entre a pessoa que cuida e a planta, e que a planta sente a uma distância quando a pessoa pensa na planta, ou alguém mentaliza aquela planta e fala, eu vou, vamos machucar a planta ou cortar. E ela ligada em eletrodos, ele consegue registrar, gravar a reação da planta. Então, assim, elas têm uma sensibilidade que a gente, né, acho que foi ignorada durante muitos anos pelo ser humano, mas essas experiências já mostram que, assim, que tudo está conectado no universo, né? A gente, as plantas, existe uma conexão energética entre tudo, e que a distância não é um empecilho, né? Que ele está a uma distância grande e a planta reage a um pensamento da pessoa que cuida. É bem interessante esse livro, eu recomendaria quem tiver acesso ler, porque ele abre muitos horizontes sobre essa percepção do mundo vegetal. E Era também, isso. tô lembrando, Lucineide, diga. Boa noite a todos. O meu pé de acerola aconteceu isso. Ele é bem grande, ele é farto, nossa, dá acerola o ano todo. E um dia, foi ano passado, eu falei, eu vou cortar esse pé de acerola. Eu falei para o meu marido, pois o pé não começou a morrer. Ai, Aí porque toda vez que eu chego no quintal, eu falo bom dia na mente, e ele, sem ter vento nenhum, já observei, e ele responde para mim o bom dia, né? E aí eu falei, conversei com ele de volta, eu falei, não ia cortar, não ia mais cortar, e não cortei, e voltou ao normal, gente. Isso aconteceu comigo. Aí eu falei, não, você é muito importante, não vou te cortar. E fui Olha conversando que com ela, ela voltou ao interessante, tá normal. vendo? E aconteceu comigo isso. E tá aí, ela linda. Denise, você me lembrou agora Jesus e a figueira, viu? É é. Você me verdade, lembrou Jesus e a figueira agora. Lembra da história dele com a é figueira? verdade. Ele amaldiçoou a figueira morreu. Murchou até não. Ela disse que ela murchou e ficou seca, 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 né? Mas foi muito rápido, aqui em casa foi muito rápido. Daí eu senti, né? Aí eu voltei e falei, não, não vou te matar. Falei pro Mauro, nossa, a acerola tá morrendo. Aí eu falei, não é assim. Aí eu falei, se eu mudar daqui, eu levo você junto comigo. Aí eu conversei com ela e voltou ao É, normal. que promessa é dívida, hein? Interessante. Então. Aí por coincidência, eu estava na porta de casa, passou um carro com uma árvore. Eu falei, então tem como levar. Aí, Ah, Eu queria aí, era saber o E mesmo nome. sem vento, gente, e mesmo sem vento, de manhã, porque todo dia de manhã eu vou lá porque nós temos galinha aqui no quintal. Eu olho para ela e falo bom dia, não tem vento nenhum, sempre um galho me responde o bom dia. Ai, Como assim? e se mexe. Mexendo, mexe, Hum. mesmo sem vento, mexe. É uma folha que eu vi. ela dá um tchauzinho. Não, ela responde bom dia. Cristo nas cartas, ele aconselha nós, né, estudantes e buscadores, né, a estudarmos a evolução das espécies, né? A evolução de uma forma geral, né? Ele diz que isso vai ser enriquecedor para quem estuda as cartas de Cristo. Então, Hum. uma dica que ele dá aí, né, para quem quer. bom, eu tenho um conhecimento, eu tenho um conhecimento, eu, te, eu tenho um estudo, um conhecimento de muitos anos que todo ser ele passa pelo mineral, vegetal e animal. Ele vai evoluindo, não fica a vida toda em mineral, vegetal. É o ser, é evolução. Então, quando começa, quer dizer, nas cartas não fala sobre isso, né? Mas em outra doutrina que eu aprendi, a gente aprendeu sobre isso. Aí é aquele negócio, eu não sei, mas eu acho que tem fundamento também, né? Tudo é uma evolução, é um caminhar, né? De cada ser vai caminhando de acordo com a sua evolução, até
a gente chegar ao que nós somos. Pode ser real? Eu não sei. Eu aprendi isso há muito tempo, mas tenho É, eu, fico a- com dúvidas, né? eu achei o texto aqui, ó, é página 135 do texto complementar 17. Um estudo da evolução aumentará o seu entendimento da atividade da consciência divina na criação. Vamos lá? Deixa eu só perguntar à Ana Lúcia, qual que é o nome do livro, ô, Ana Lúcia, por favor? É A Vida Secreta das Plantas. Ah, tá. Obrigada. Nada. Acho que é de Luiz e Hay, né? Hay que fala. Como é que é o autor? Eu não sei, mas alguém falou um nome aí, talvez seja o autor. Mas pelo título você acha o livro. O livro original acho que é Uhum. em inglês, mas tem a tradução. Qual é o nome do livro? A Vida Secreta das Plantas. Vamos Deve lá, ser Sérgio. bem interessante. É Peter Toppings e Christopher Bird. É A Vida Secreta das Uhum. Plantas. Esse livro é muito antigo, eu já ouvi falar É, bastante dele. é muito legal. Eu Obrigada. adorei quando eu li e vi. Sabe, você muda, acho que a gente já tem uma visão diferente, mas naquela época mudou muito a minha visão assim de conversar com plantas, de cuidar, sentir. E tem uma amiga minha que ela fala muito isso das plantas. Ela tem uma planta com ela há 50 anos. E ela fala: Não, eu sinto uma presença na minha casa. E ela cuida, ela põe no sol, tira e a planta está lá há 50 anos. Eu acho que é tipo uma árvore da felicidade, sabe? Aquela. Uhum. E eu Isabel, fui. E tá lá Eu, e ela coloca isso, né? Que são seres vivos e a gente sente a vida, né? Se você estabelece um contato, uma relação afetiva, né? eu tenho um pé de avenca aqui que eu peguei com. Já tem mais de 50 anos que eu cuido dela. É minha, né? Eu que cuido dela. E às vezes a gente viaja, eu peço para alguém cuidar, pôr água e tal, né? E um dia eu pedi para minha cunhada não esqueceu. Pô, chegamos aqui, ela estava toda murcha, murcha, morrendo. Eu falei, ela vai se recuperar. Coloquei água, não veio. A gente teve que cortar todas as folhas, aí ela brotou novamente. Pusemos adubo, então ela brotou novamente. Mas eu todo dia ponho lá um copo d'água para ela, todo dia. E diz que a Venca não gosta de água, mas eu ponho todo dia um copo d'água para ela. Eu também A tenho a avenca é venca. difícil. Aqui É, em casa eu não consegui ter e é avenca, lindo, não. ela Aqui é está muito linda. quente. Agora, por exemplo, ela está linda e tem vários filhotes dela pela casa aí, que nascem em outros vasos e tal. É, Eu gosto muito Então, de e avenca, já tem tenho em mais de casa 50 também. anos. Mas se não puser água, nossa, elas gostam de muita água, tem que pôr água todo dia, se não põe água, não serve. Então. E Eu vi um cara na internet falando que não era para pôr água, que gostava imagina, muito de água. Eu deixei de pôr água, eu vi que ela começou a murchar, mas todo dia eu ponho não, água. a venca gosta muito de água, ela dá nas florestas é úmidas, ela assim, gosta muito de É, A sim. van, úmidas, a isso. vem que É, samambaia também. A ela gosta de samambaia água, tem sim. que molhar Eu bastante. tive pedreiro aqui dentro, pintor dentro de casa. Nossa, elas sentiram muito a energia de outra pessoa dentro de casa, mudou o ambiente e as plantas sentiram. Agora que elas estão se É. reanimando de novo. Carta de Cristo é cultura. Momento botânico aí, né? É, É. energia pura. Mais É alguém? interessante. Teve uma coisa interessante falando de seres, né? Plantas e animais. O ano passado morreram dois bichinhos aqui em casa, dois gatinhos. Um parecia que foram dores diferentes. Da gatinha que era da minha filha que eu cuidei, parecia que era a dor de um ser humano que tinha morrido. E do gato, que era meu, que era assim, eu que fui buscar, cuidei, ele gostava muito de mim e eu dele, parecia que foi um homem que foi embora da minha casa. Eu senti como se fosse a presença
humana que foi embora quando ele faleceu. Ele veio falecer do lado da minha cama. Ele veio falecer do meu lado, porque eu amava o Thor. E o Thor, quando ele morreu, parecia que ele foi um homem que partiu. Foi como se alguém tivesse ido embora. Um homem foi embora. E a gata, o sentimento era diferente. Então, acho que porque são seres diferentes mesmo, né? Lucineide, eu já vivi essa experiência também, com duas gatas. É, foi assim, até hoje está assim registrado. Eu vi o último suspiro que ela deu, mas me marcou tanto, mas tanto, por 10 anos comigo. Então foi assim um ser que eu vi a partida dela ir embora. Nossa, foi demais, sabe? Então realmente te acompanha, é um companheiro, é alguém da família que está ali com É. você. E o Thor foi tão marcante porque ele ficava lá fora. Essa gatinha nova aqui, ela não sai de dentro de casa, mas o Thor saía pela redondeza, pois veio um gato dentro da minha casa buscá-lo. Olha, gente, foi muito forte. Então, Boa foi noite a todos aí. boa Boa Bom fim de semana a todos. Boa noite, Vladimir. Boa E noite, o Vladimir. Thor, entrou um gato aqui em casa, ele ficava desesperado, rondando, e veio aqui acudi-lo nos últimos momentos. Legal. É, Sérgio, por Sim, gentileza, é, bom. reini- retome a leitura aí do segundo parágrafo, novamente, tudo na existência é consciência, para a gente fechar esse assunto aí. Certo. Tudo na existência é consciência, manifestada em diferentes matérias, como nas plantas, animais, humanos, e nas coisas inanimadas, como os elementos e pedras, terra e metais. Tudo o que você vê na realidade é constituído de partículas elétricas que estão vibrando a certa velocidade, produzindo determinadas formas. Mude as vibrações de algo radicalmente, injetando uma consciência nova, e terá um objeto diferente. Deste modo, como uso poderoso da minha imaginação visual e fé, eu podia unir as partículas elétricas para criar alimento. Quando você visualiza o que necessita e crê com todo o coração e mente que esse projeto eletromagnético atrairá os componentes para torná-lo real no mundo, isto acaba por se manifestar. Esta revelação é conhecida há muito tempo, mas relação ainda maior tem sido esquecida. Cuidado com o que você pode estar criando para si mesmo sem perceber. Cuidado com os pensamentos que julgam, criticam e podem trazer prejuízos a outro ser humano. Eles podem voltar para trazer prejuízo a você também. Cuidado com aqueles momentos de descuido emocional nos quais você deseja certas circunstâncias ou algo ruim para outros. Os pensamentos destrutivos trazem consequências destrutivas. As coisas sempre dão errado para você, então examine suas atitudes e seus pensamentos sobre outras pessoas. Lembre-se que a eletricidade envia mensagem e o magnetismo as traz de volta, e às vezes com juros. Recorde que quando você olha para as coisas com grande desagrado ou irritação, está interferindo nas suas vibrações naturais, que as fazem como são. Cuidado para não criar, sem se dar conta, a sua própria desgraça. Cuidado quando contemplar o clima.
Não se queixe da chuva desejando que pare. Ela pode cessar por tempo, ou melhor, ela pode cessar por mais tempo do que o desejado. Não se queixe do sol desejando que chova, pois podem vir inundações. Só um minutinho, Sérgio. Então, ó, muitos irmãos falaram aí diversas experiências, né, com plantas e animais. E aí vai, né, aqui o terceiro parágrafo antes de terminar aí a página, né, diz: recorde que quando você olha para as coisas com grande desagrado ou irritação, está interferindo nas suas vibrações naturais. Eu lembrei aqui da Lucineide, né? Quando ela disse que passou pela, como é que é a planta lá que você passou lá? Acerola. A acerola, né? E disse que ia cortá-la, né? Então, você verbalizou ainda, né? Você ainda Foi, verbalizou, né? Então, foi. a planta, que é, né, energia, sentiu a sua energia, entendeu? E ela já. Principalmente porque eu conversava com ela todos os dias. Poxa, sou descartável assim, né? Exatamente. Então, realmente, né, irmãos, tudo é tudo na existência é consciência, né? É energia de forma material. E a Então, gente tem que tomar cuidado e ter agora, respeito, né? se essas interações com plantas e animais são dessa natureza, dessa forma, imagine você pensar isso de um outro ser humano, né? Quando você imagina, fica irritado, né? Amaldiçoa, xinga, julga, né? Tá aqui, tá muito claro, né? Que tudo isso realmente é uma realidade. Diga, Ana Lúcia. Me vem agora uma questão, né? Se tudo tem essa energia, então ele fala das rochas, dos cristais. Se existe uma troca energética, quer dizer que o nosso pensamento pode fazer uma transformação na matéria, sei lá, num cristal, mas a pergunta é: esse cristal também pode emitir alguma energia para a pessoa? É um Pode, questionamento, pode. porque Cristo fala, não me lembro qual carta, ele fala: não, para vocês não se apegarem para meditação, não é para ficar pondo música, cheirinho, cristais. Ele tem um trecho que ele fala isso. Então, me veio a questão assim: não é ele fala isso para a gente não criar uma crença de que é o cristal que vai te ajudar a meditar. Mas eu acho que hoje, lendo isso, mostra que os cristais podem fazer uma troca energética com a gente. Não sei se eu entendi, se eu fiz um raciocínio correto. Com, Fez. rela- com relação a parte que você falou, né, de usar o cristal como um recurso, né, espiritual, tá? Nesse caso, Cristo está apontando para a dependência, né, que é um fator que é característico da religião, né? Então, assim, você colocar a responsabilidade que é sua, né, a consciência, em um objeto, isso não, isso é um É, erro, porque é tá? uma crença. Você É como acredita se que fosse Exatamente, uma objeto manipulação, vai. né? Você está É, exatamente. manipulando um objeto, né? Agora, então, Para assim, isso. é como o crucifixo, né? É como uma sim. imagem, né? Um pezinho Isso de coelho, qualquer coisa, um cristalzinho pendurado. Se você acredita que aquilo ali te leva ao espiritual, né? Isso é uma crença, né? É uma crença e isso não faz sentido. isso eu entendi, mas Agora, será com que tem relação a, uma agora, com outra? relação às energias dos minerais, né? No caso, você está citando o Isso, cristal. isso. Tudo na existência é consciência, tudo é energia, tá? Entendeu? Posso, Tudo é energia. Então, posso há falar troca uma de coisa? energias. O único fator que eu li aqui anteriormente é que nos minerais, a consciência daquela individualidade, né? Aquela manifestação individual, ela está adormecida. Então, ela não tem a interação que tem os outros seres vivos, tá? É só isso. Mas é uma energia, com certeza.
É uma energia, com certeza, tá? Eu acho que a Posso falar uma Celina ia falar alguma experiência? coisa. Tá, Eline, Eu Diga, posso falar uma desculpa. Celina. experiência? Há muitos anos atrás eu fiz um curso de cristais. Uma moça, ambiente esotérico, então ela fez um curso de cristais. Então ela pegava as pedras e ia explicando a qualidade da pedra, a origem e tal. Então ela, tem 3, 4 alunos, aí ela dava uma pedra igual para cada uma, né? Mesmo tipo de pedra para cada uma, fechava a mão e fazia uma pequena uma meditação com aquela pedra. Deixar a pedra para ver o que a pedra tinha para comunicar para você. E era incrível, porque a pedra, por exemplo, cada uma das que estava com as pedras, quando falava o que tinha sentido, por exemplo, eu lembro de uma que marcou muito, era uma pedra meio verde transparente, não lembro o nome dela agora. E ela era a origem de água. E aí, todas as que estavam com a pedra na mão tiveram o mesmo tipo de visualização: água, golfinho, fundo do mar. Então, elas traziam todas, quando a gente começava a narrar o que tinha percebido, o que tinha vindo à mente, era idêntico, sabe? Ninguém falava com ninguém, você põe a pedra, fecha e vai, deixa que a pedra falar o que ela tem para falar para você. É igual, É, é igual. Todas então elas isso mostravam a origem dela. Então, elas têm, sim, uma comunicação, claro, como todo, né, elemento energético que tem energia, tem. Ele falar da pedra ser inanimada, mas ela emite vibração, eu não sei aí se ele está falando de uma pedra bruta, mas o cristal em si também já é uma coisa medida e tudo mais. E eu já tive boas experiências com cristais muito grandes. Depois eu acabei, justamente por causa da carta, eu afastei deles para tirar aquele vínculo muito forte que eu tinha com eles, de limpar a é, casa e tudo mais. Então, estão guardadinhos. Mas outro dia eu já senti uma necessidade de, pelo menos, deixar eles ver a luz do dia de novo, não ficarem trancadinhos no lugar. é legal, né, Tem isso, momentos que é porque assim. tira um pouco a crença, porque eu, pelo menos, às vezes falo, ah, não, Cristo falou que não pode usar cristal. Quer dizer, depende como você está usando aquele material. Então, você ter um cristal e que está lá na sua sala, do jeito que você pensa com a planta, e a planta capta a sua energia e troca. O cristal também tem esse poder, porque tudo é Essa troca. consciência. Ele fala Uhum. que no universo tudo é consciência. Então, o cristal também é consciência. Né? Mas eu Eu acho que achei ele não quer que a gente interessante. não quer que crie dependência daquele elemento para você precisar meditar. Ah, só medito se eu tiver com cristal na mão, se eu estiver sentindo energia. Acho que ele não quer que a gente crie esse tipo de vínculo e dependência, né? Mas que é um Mas no elemento fim, mas depois gerador. a gente acaba desenvolvendo uma crença de que Uhum. não pode usar cristal, entendeu? Eu também senti isso, que a E gente aí é precisa. crença do mesmo jeito. Então, é muito legal essa conversa hoje, para desmistificar, para criar essa coisa de não, isso pode, ou isso não pode, isso é bom, isso é ruim. Né? Eu Eu acho, acho, nossa, é, foi ótimo, foi muito eu bom. acho que tem que ser tratada da mesma forma de uma planta. Não é? Então, Eu Exatamente. também gente, deixei de Na fazer. Da verdade, mesma forma de uma planta. Tá ali, de vez em quando você limpa, você lava, e vai fazer essa troca de energia dentro do seu lar da mesma forma que a planta faz. e não Não é? esqueça então, de gente, como eu falei no início, há muito tempo que eu aprendi que a energia vem desde o mineral, onde estão todos os minerais, aí passa para o vegetal, ele é um caminhar, mineral, vegetal e animal, depois ser humano. Todos eles, a energia ela começa, vai crescendo, ela vai se ampliando, mas ela, pelo que eu aprendi, foi isso, há muito tempo. Então, tudo isso que vocês estão falando tem fundamento, né? Eu, Perante os minerais, os vegetais, os animais, o ser humano, tudo é energia, tudo. Não é porque a gente vê uma pedra, ali tem uma energia naquela pedra, assim como deixa eu nas contar uma plantas. outra experiência.
em relação a cristais. Era uma época que eu estava muito mal, assim, um monte de coisa, um monte de problema, e tinha saído do trabalho para ir para uma consulta do outro lado da cidade, e lá me veio uma coisa assim, você precisa ir lá, aí eu tinha que atravessar a cidade inteirinha de novo, né? Era lá na Penha, tinha que voltar lá para Turiaçu, lá perto do Palmeiras, que era onde essa moça, a Mônica, tinha um espaço lá, com muitos cristais, e eu sentia assim que eu tinha que ir lá, eu tinha que ir lá, eu preciso ir lá, e aquilo dentro de mim, falei, eu vou. Eu atravessei a cidade inteira e cheguei lá e falei, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu tinha que vir aqui. E aí estou olhando, quando eu bato o olho, uma bola de cristal emitindo uma luz tipo arco-íris. Eu olhei e falei, você me chamou, eu vim te buscar. Peguei aquilo, comprei a peça e pronto, acabou aquilo que eu estava de que tinha que ir lá, que eu tinha que pegar alguma coisa. Ah, pode ter coisa da minha cabeça, mas quando eu estava lá na consulta, eu nem estava pensando em cristal. Não era uma coisa que eu ia fazer naquele dia. Mas saí de lá e aquele pensamento vinha na minha mente, vai até lá, vai até lá. E eu cheguei lá sem saber o que eu ia, o que que eu fui fazer lá, mas eu tinha que ir, eu fui. Aí quando eu bati o olho assim, o sol ainda estava batendo nela, aquela sensação passou e eu falei assim, eu vim te buscar. Aí eu peguei a pedra e levei para casa. Um dia dei para uma pessoa, ela tinha um problema assim na fronte, era formado um caroço, e eu estava conversando com ela, o cristal veio à minha mente, eu falei, acho que está na hora de passar ele para você, eu senti isso agora, que ele possa te auxiliar, e eu passei para ela. Então, são coisas que a gente não sabe explicar, a gente só sabe que sente, né? De dizer com detalhes por que fiz isso, mas a gente sabe que sente e vai nos chamar. E foi um Tudo é cristal. energia, tudo é energia, mas na verdade nós somos consciência, né? É isso que a gente. Existem essas energias, mas o que nos move é a consciência universal. Mas tudo é consciência, né? São É, tudo é consciência, mas nós temos. diferentes de consciência. Tudo é Mas é o que. criação divina. Isso. Então, mas a gente, cada um tem o eu sou, que é o que nos move, né? Então, tem níveis de consciência, e o nível de consciência nosso é o eu sou de cada um, que é a pai, mãe, vida. E cada um tem seu nível de consciência. É isso que eu quero. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. Isso. Olha, Cristo diz na carta que ele disse que não as pessoas elas acreditam, né? Elas têm crenças e isso não tem problema nenhum, tá? Você usar, se você quiser usar ferramenta, o que você quiser para usar, não tem problema nenhum. Isso faz parte do aprendizado da evolução de cada um. Na carta 5 ele diz assim, ó, reflita sobre essa afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor sobre si mesmo. Então, o que ele trouxe foi um entendimento. Então, ele disse que nós temos uma consciência, nós temos uma chama divina que está na nossa alma, que é a essência do Criador, né? A essência da consciência que está em nós. E nós podemos direcionar nossas vidas para que seja perfeita. Tá? Está no reino de Deus, né? Agora, se você pega essa responsabilidade e coloca a sua fé num dogma, numa imagem, uma crença, isso, Sim. isso vai trazer só prejuízo para o indivíduo. Mas isso não é um problema. Verdade. Isso vai acontecer até que ele vai despertar. Lembra? Isso vai acontecer até o momento em que essa psique vai despertar para o erro que ela cometeu. Entenderam? Mas não tem esse negócio, não tem regra, não. Nós estamos aqui com a oportunidade de entender que tudo é consciência, mas é uma consciência inteligente, é uma consciência viva, uma consciência Isso. real, entendeu? E ele quer que a gente entenda isso para que nós sigamos no reino de Deus. Simples assim, tá bom? Verdade. Mas, Verdade. mas se você quiser
pegar o seu cristal, trocar energia com cristal, tá tudo certinho, não tem problema nenhum, tá bom? É, É acho energia que do mesmo jeito, tá bom? nada pode ser exagero e fanatismo, né? Porque eu Tá. peguei a pedra Pode. de cristal, levei para casa e senti uma boa vibração dela, mas nunca fiquei, não, ela é minha salvação, ela que está me trazendo. Você entendeu? Eu Não nunca pode tive esse tipo de uma crença, fanatismo, né? É a se não tiver consciência uma de pedra, que é a né? consciência de que tudo é energia e essa Energia. energia é a consciência divina, é universal. Portanto, Uhum. merece o respeito, merece que você tenha consciência de que ele também tem energia. Se você fizer mal a ele, vai Isso. voltar para você. Se você prejudicar, volta para você. Tem que ter essa consciência, né? A Celina queria falar, Celina? Acho Eu que ela acho que saiu. o Rodrigo, o que eu queria dizer é assim, que como leitora de primeira vez da carta, às vezes a gente pega informação, um parágrafo lá, e acaba criando isso uma crença, né? Que Tem. Jesus fala que não é para fazer. Né, por exemplo, essa parte do cristal, eu tinha sempre falado, não, não pode ser cristal. E era uma impressão totalmente errada, né, que eu tinha criado na minha mente. Não pode ser cristal para meditar. Eu também. Antes de eu Tem- chegar, de ter- antes de eu chegar aqui, con- tá? conectar todas as informações, né? Antes de eu chegar aqui Oi, pode falar, antes de eu Rodrigues. chegar aqui nas cartas, eu passei um tempo muito rápido na Igreja Católica Apostólica Romana. Depois eu fui para o Evangelho Pentecostal, uma igreja evangélica. Aí passei por outra igreja evangélica e depois por outra igreja evangélica. Aí depois eu saí do evangelho, da igreja evangélica, eu fui para um terreiro de candomblé, eu fui para o espiritismo, eu fui para o misticismo, eu fui para o ateísmo, não, no agnosticismo, né? E por último, eu fui para os mestres ascensionados. Aí eu fui para aquela coisa, né, dos mestres ascensionados e tal, chapéus brancos, é, enfim, né? E por último, cheguei nas cartas. E digo para vocês, não tem problema nenhum, foi o meu processo de evolução, né? Mas o objetivo era que a minha psique ela estava descobrindo que tinha algo a mais do que só isso que eu estava aprendendo. Até o momento que eu cheguei na carta e me encontrei uma mensagem que me traz uma orientação muito sólida, né? E me trouxe um encontro com a consciência e comigo mesmo. Então, não tem problema. Todo mundo está passando pelo seu momento de evolução, né? E vai chegar uma hora e vai ter essa consciência, né? Perfeito? Não, Rodrigues, essa experiência toda te trouxe um vasto conhecimento bem amplo. Isso só acrescentou, só somou para você. Amém. Isso é muito bom. E esse conhecimento, Cristo diz na carta que esse conhecimento, ele vai mostrar para você fazer a ponderação. Você vai ponderar, vale a pena continuar ou é melhor você seguir por aqui, né? Então, é isso. Mas ele não trouxe nenhuma uma regra aqui, não disse que tem que ser. Não, não foi isso que ele trouxe. Ele quer que você mesmo tome a decisão. Pense, eu estou te dando a informação e você toma a decisão. Vamos fechar aí, né? É, 9h30, vamos fechar aí a carta? Vamos fechar. vou fechar 2 parágrafos agora. Beleza, vamos lá, Sérgio. Quando você percorrer o caminho de Cristo, o meu caminho, leve tudo que for problemático no mundo para a consciência divina, o Pai, e peça os ajustes ou aquilo que for plenamente adequado para você. Deste modo, o Pai, que está intimamente unido a você, dentro de você e ao seu redor, responderá fornecendo a adequada consciência para que as coisas aconteçam corretamente para você.
Encerrado o texto número 7. E isto é a missão, né, que Cristo veio fazer, trazer para nós essa consciência, né, apresentar essa consciência. Gratidão, irmãos, gratidão a todos, né? Segunda-feira estaremos aí 9 horas, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário? Me veio à mente uma coisa, principalmente para Isabel. Isabel, acho que a gente tinha que tomar essa chamada de Cristo para não fazer isso, porque agora a gente afastou e vai poder retomar isso com outra consciência. Me veio isso agora. Entendeu? Talvez Verdade. se a gente continuasse com aquelas pedras, a gente ia, eu não sei a palavra de dizer, mas ia criar um vínculo que ele precisava ser desligado para que agora a gente encare isso de outra forma, com outra consciência. Foi o que me veio agora. Vocês foram despertas, É, despertas. Agora vocês estão despertos. Ô, Helenice, você falou que ia falar para mim? Isabel, não, é para Ana Lúcia, eu troquei o nome. Ah, Porque, tá, Boa tá. noite, Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite. Mas é porque É, incrível. eu nunca trabalhei com cristal, nunca tive nada relacionado, mas a informação ficou na minha cabeça, entendeu? Agora, eu acho que nesse momento, com tudo isso que a gente tem, a gente até pode usar o cristal, pode Pode. respeitar o ambiente, mas a gente sabe que não é isso que vai nos levar na evolução espiritual. O caminho a gente pode ter ou não ter, mas isso não tem nenhuma importância, vamos dizer assim, no Quando eu, objetivo maior. em 2019, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu fui na beira da praia, lá na beira-mar, né? Visitar a feirinha lá. E aí estavam vendendo, lá eles vendem aqueles cordões com pedras, né? Com cristais. Eu achei aquilo bonito, aí comprei. Só que o cara me fez o maior H na minha cabeça, né? Dizendo que o cristal tem energia e tal, tal, tal. Como eu não tinha essa consciência, né? Para mim estava tudo certo. Eu usei aquele cristalzinho num, gente, como é que dá Um o nome? cordão, um pingente. cordão. Pingente, né? Pingente. Aqui um cristal pequenininho assim, mas, né? Era um cordão daqueles de cadarço mesmo, né? Cordão simples. Eu usei aquilo ali, eu acho que uns 2 anos. Eu pegava nele às vezes assim, ficava acariciando ele e tal, mas depois eu joguei fora, nem, sabe? Ficou sem sentido para mim aquilo. Então é isso, gente. Tudo é consciência, né? A gente vai evoluindo de acordo com o que a gente vai experimentando. A alma está aqui para experimentar, entendeu? Para experimentar e através desse sobe e desce, né? Desse altos e baixos, a gente vai evoluindo, tá bom? E também porque às vezes você precisa, mas não sabe. Talvez Exato. naquele momento você estivesse precisando Tá trocar bem, aquela energia, porque a gente tá bem. desconhece. Eu nunca É. trabalhei com pedra, mas sempre tive uma. Nossa, eu gostava demais de pedra. Pedra de jardim, pedra me atrai. Eu sempre pegava, né? E colecionava essas pedras. E por isso eu fiz. Então, teve uma época que eu não saía de casa, que eu não ia trabalhar, que eu não olhava e falava assim: quem quer ir comigo hoje? Qual que vai hoje? Aí eu olhava essa, e punha num saquinho, pendurava no sutiã, punha no bolso. E eu sentia aquela energia, era como se eu precisasse daquela proteção para ir trabalhar. Não que se eu saísse, eu ia falar, nossa, não, naquele dia, às vezes eu até saía e nem lembrava. Mas o dia que eu lembrava, não, eu preciso pegar umas pedras. Chegava É, ali, olhava, tinha várias, não, hoje vai essa. Punha no é. saquinho, pendurava. E eu acho que não que eu pusesse fé que aquilo ia mudar meu dia, mas eu talvez estivesse precisando daquela energia de troca de Uhum. energia no meu corpo com aquelas energias. É. Ô, Tá- Isabel, Isabel, Oi. eu coloquei o nome do Ah, livro e a capa no bate-papo aí, tá? No Eu chat. vi. deixa eu ver. No chat, Peraí. o livro A Vida Secreta Sérgio, obrigado, viu, das Sérgio, pela tua Plantas. colaboração aí. Bom, gente, boa noite. Eu preciso Boa sair. Foi noite. ótimo. Muito Boa noite, obrigada, Prazer, pessoal. Paulo. Obrigada, Lucas, hein? pela Boa noite reunião. aí. Boa noite a Tchau. todos. Obrigada Boa a todos. noite a todos. Segunda-feira, Boa às noite. 21 horas. Estamos de volta aí. Eu não Boa Ok. posso noite. estar, mas quando eu puder, eu estarei.
Helenice, eu posso te ligar Também. rapidinho? Pode, pode sim. Tá, Foi muito até bom já. hoje. Foi muito. Acho Obrigada. que me liberei de uma. Foi muito bom. Gratidão. Pode Gratidão. ligar.